Durante décadas, uma lenda urbana macabra circulou pelos corredores das escolas e pelos primeiros fóruns da internet. Ela garantia que os heróis da Caverna do Dragão haviam, na verdade, morrido logo no primeiro minuto da série. O carrinho da montanha-russa teria desabado. O reino para o qual foram enviados seria o próprio inferno. E nessa visão sombria, o Mestre dos Magos e o Vingador seriam exatamente a mesma entidade demoníaca. Eles estariam torturando os jovens com uma falsa esperança perpétua de voltar para casa, apenas para destroçá-la repetidas vezes. É uma teoria que nos seduz rapidamente pelo cinismo puro. Ela viralizou porque, psicologicamente, é mais reconfortante abraçar um desespero absoluto, a ideia de que já nasceram mortos e condenados, do que aceitar a angústia de uma esperança que exige esforço contínuo em um mundo que não perdoa fraquezas. Mas essa teoria é uma mentira. Ela é a negação covarde da verdadeira essência da obra. O roteiro verdadeiro do último episódio, escrito em 1985 sob o título Requiem, nunca chegou a ser animado na época. Mas ele não traz uma punição divina ou um purgatório nihilista. Ele traz, na verdade, um teste brutal de caráter. O fim oficial engavetado revela um pacto sombrio onde o Mestre dos Magos abandona o grupo de propósito, exatamente no ápice do desespero deles. A grande chave de volta para a Terra não exigia moedas de ouro, nem magias ancestrais ou força bélica. Ela exigiria o impensável, renunciar ao caminho mais fácil e depositar misericórdia das mãos do próprio carrasco que os torturou por anos. A aprovação definitiva provaria que os heróis de verdade não fogem da escuridão. Eles se recusam a fazer parte dela, mesmo quando isso lhes custa a própria salvação. Vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta, vamos lá. Salve, meus nerds, bem-vindos ao Migrante Nerd. Deixa o seu like que no final você vai acabar se esquecendo. A internet tem um fascínio doentio pelo trágico e pelo derrotismo. Nós gostamos de olhar para obras da nossa infância e injetar nelas uma dose de pessimismo moderno, como se a pureza fosse um defeito de fábrica. Aceitar a teoria do inferno de Caverna do Dragão é destruir a agência moral dos personagens. Se Hank, Eric, Diana, Sheila, Presto e Bob já estão no inferno e já estão mortos, então não importa o que eles escolham fazer. O sofrimento seria apenas uma regra imutável de um jogo sádico, e não uma aprovação. Mas quando nós dissecamos os roteiros originais e a psicologia empregada pela equipe de escritores, liderada por Rachel Reeves, a verdade que se revela é infinitamente mais pesada e dolorosa. A série nunca operou como uma narrativa sobre vítimas encurraladas, tentando encontrar a porta dos fundos de um labirinto sombrio. Caverna do Dragão foi, desde o primeiro episódio, sobre a forja forçada de um caráter inquebrável. Vamos olhar para a gênese do universo deles. Na primeira metade da década de 80, o RPG de mesa enfrentava o que os sociólogos chamam de pânico satânico. E 90 sofreu também. A histeria de alas conservadoras e da mídia acusava o jogo de corromper a juventude, arrastando-os para o desespero e para a imoralidade. Para revidar essa ofensa no horário nobre das manhãs de sábado, a produção do desenho fez o exato oposto. Eles pegaram 6 arquétipos de adolescentes comuns e os transformaram em um estudo de caso sobre o altruísmo radical e a ordem moral. Eles não saíam saqueando vilas ou buscando poder pelo poder. A esperança de voltar para os Estados Unidos não era um prêmio de final do arco-íris. Era a única bússola que impedia eles de cederem à loucura e se tornarem reflexos da tirania do Vingador. Mas a virtude de um indivíduo só é autêntica quando ela é testada na completa ausência da autoridade. Não existe mérito em ser bom quando há um pai onipotente vigiando e garantindo sua segurança. O fechamento da saga exigia que aquela rede de proteção fosse arrancada. Exigia o abandono brutal, forçando aqueles jovens a encararem o abismo sozinhos. Para decidirem, sem ninguém assistindo, se venderiam ou não os próprios princípios pelo bilhete de volta para casa. A fundação desse teste moral atinge seu primeiro limite crítico não no roteiro final, mas no 20º episódio da série, considerado a obra-prima dramática da animação, O Cemitério dos Dragões. Nesse ponto da história, o cansaço dos heróis deixou de ser apenas físico. O desgaste psicológico de serem caçados implacavelmente transforma a esperança em um veneno. Hank, o arqueiro e pilar estoico do grupo, atinge o limite do seu limiar de tolerância. Historicamente conhecido por sua postura diplomática, para manter a ordem e apaziguar o cinismo de Eric, Hank quebra. Ele convence o grupo de que a esperança passiva se tornou um risco letal. Em uma inversão total de papéis, as presas decidem caçar o predador. O plano arquitetado pelo grupo é letal e de extrema gravidade. Eles usam Tiamat, a deusa dragão de 5 cabeças, para isolar o Vingador em um domínio onde a magia dele não funciona.
O plano de Hank não era apenas derrotar o vilão, era executá-lo. A esperança de conseguir a paz e retornar para casa passa a estar diretamente associada a um ato de cometer um homicídio premeditado. No clímax desse plano, o Vingador é subjugado. O monstro que deu a eles anos de desolação e tortura mental está no chão, desprovido de poderes, inteiramente à mercê das crianças armadas. Apertar o gatilho significaria eliminar o único obstáculo estrutural que separava de suas famílias. O peso cósmico dessa decisão recai sobre os ombros de Hank. Diante da oportunidade concreta de se transformar em um executor, o núcleo moral do líder fala mais alto do que o desespero existencial. O instinto de autopreservação grita para matar, mas a honra sussurra que os meios nunca justificam os fins. Se eles matassem um inimigo indefeso a sangue frio, o ato os rebaixaria moralmente ao mesmo nível de sadismo do Vingador. Eles poupam a criatura que mais odeiam. Quando o Mestre dos Magos surge após a escolha angustiante, ele profere a linha que decodifica toda a série. Mas saiba disso. Você já deu o primeiro passo para casa. A resiliência não estava em acumular poder destrutivo para dizimar opositores, estava em salvaguardar a própria integridade espiritual diante da provocação mais rasteira do inferno. Foi essa bússola inegociável que preparou o terreno para o roteiro engavetado de Requiem. O episódio perdido não perde tempo com longas introduções etéreas. Ele já começa com a adrenalina no limite. Os heróis estão à beira da morte, encurralados e lutando desesperadamente contra uma descomunal hidra. Nesse cenário de causa iminente, no exato momento em que clamariam pelo ex-máquina do mentor, que a rede de proteção é brutalmente arrancada. O Mestre dos Magos de fato se materializa em um rochedo acima do grupo, submetido a um pacto sombrio com o Vingador que as crianças desconhecem. Ao invés de proferir uma charada enigmática ou conjurar uma saída, ele se recusa a ajudar. O mentor olha friamente para os jovens, vira as costas e sentencia o abandono absoluto. Vocês se meteram nisso sozinhos. Agora saiam disso sozinhos. A ruptura psicológica do grupo é violenta e instantânea. Sem a figura paterna orientadora para estancar o pânico, a hierarquia colapsa. Eric, o cavaleiro cujo escudo funciona tanto contra os feitiços quanto como uma barreira para sua própria insegurança, entra em pânico total. Ele grita aturdido, declarando que eles foram desertados. O medo atávico destrói a civilidade. Em uma encruzilhada, a frustração se torna agressividade interpessoal, com os heróis lançando acusações ferozmente uns contra os outros. Hank intervém, diagnosticando a hemorragia. Eles não estão com raiva entre si. Eles estão dilacerados pela traição de quem deveria protegê-los. Explorando sadicamente esse vácuo moral e o desejo cru que o Vingador aparece. Ele não usa bolas de fogo. Ele usa a manipulação como arma. O demônio finge compaixão pragmática e oferece a barganha proibida. Traz de volta para casa sob uma única condição. Eles devem explorar uma masmorra mortífera e encontrar uma antiga chave de latão e, em seguida, jogá-la no fundo do abismo negro para destruí-la para sempre. Um instinto de sobrevivência humana é aterrorizante, porque ele tem a impressionante capacidade de racionalizar qualquer traição ética quando a recompensa é o conforto. Quando a ordem desaparece, a exaustão convence a mente de que fechar os olhos para as intenções sombrias de um inimigo é um ato de inteligência e não de covardia. Na beira do precipício negro, no coração da tumba, o grupo fratura irreversivelmente duas facções. A modesta chave de latão foi recuperada e o abismo está logo ali. O preço exigido pelo Vingador para lhes dar o portal é a destruição daquele objeto no vazio. A facção do pragmatismo desesperado é encabeçada por Eric. Consumido pela ânsia de autopreservação, ele advoga aos gritos que eles devem cumprir a ordem do vilão e jogar a chave no buraco imediatamente. Ele argumenta de forma patética que essa é a única chance deles, e que o trato lhes garantirá a fuga de volta para a Terra. Ao lado dele, assustadoramente, se aliam Sheila e Presto. A fadiga os cegou para o tabuleiro maior. Em oposição visceral a essa diretriz egoísta, ergue-se a barricada moral liderada por Hank, com o apoio da estoica Diana e do agressivo Bob. Hank atua como um inabalável núcleo moral, percebe instantaneamente a armadilha. Se o Vingador quer a chave destruída no abismo, é porque ela representa a sua ruína. Entregar a chave à escuridão e obedecer ao demônio para comprar a própria liberdade seria libertar o Vingador da sua única fraqueza, condenando então o reino inteiro em troca do conforto egoísta. O conflito verbal se degenera. A tensão atinge o limite do impensável. Hank bloqueia fisicamente o comando de Eric. O líder e o cavaleiro começam um brutal embate corporal na beira da queda. No exato instante que uma colossal criatura guardiã emerge das sombras para aniquilá-los, o abismo negro não é apenas um buraco geológico. É a manifestação física da covardia. Atirar a chave ali seria o equivalente a lavar as mãos e aceitar a derrota espiritual. É nessa fração de segundos imprensado entre a morte violenta pelo monstro e a perdição da sua alma que Eric passa a sua verdadeira transformação de personagem. O garoto que usou o cinismo como armadura por 3 anos seguidos fita os olhos inabaláveis
de Hank. Ele tem o poder de jogar a chave, ele tem a chance de fugir, mas a confiança na liderança de Hank e o terror repentino de destruir a própria humanidade gritam mais alto. Eric abdica do controle, ele abre mão da fuga fácil. Em uma manobra sincronizada, motivada por pura força do dever e optando por fazer o que é certo em vez do que é covardemente seguro, eles não jogam a chave no vazio. Eles correm até o sarcófago e a inserem forçadamente na obscura fechadura lá. A quebra da aposta engatilha o clímax. A fechadura girada não destrói a chave como o Vingador manipulou Eric para tentar fazer. Ela estilhaça um feitiço colossal que prendia o ambiente. A energia apoteótica rasga o local e a maldição milenar que corrompia a carne e o espírito do Vingador é levantada. As asas negras queimam. A armadura repulsiva desaparece. E o que cai ajoelhado diante dos heróis assustados não é um monstro imortal, mas um homem em pranto. Um nobre humano majestoso dominado pela vergonha. O grande antagonista da série é revelado como filho biológico do Mestre dos Magos. Emocionado, ele confessa aos jovens que há incontáveis milhares de anos ele próprio havia sucumbido à ilusão do poder e do medo. Quando ele percebeu o erro e trancafiou a entidade maligna naquela tumba, a magia de retaliação o transformou no Vingador. O vilão temia a chave porque ela era a única coisa capaz de libertar a sua verdadeira essência humana. Por ter cedido ao egoísmo no passado, ele não teve a força moral que Eric e Hank acabaram de demonstrar. Os heróis não venceram batendo mais forte. Eles venceram sendo moralmente inabaláveis, onde o próprio filho do mestre falhou. A recompensa cósmica justa é entregue. O Mestre dos Magos reaparece, exultante gratidão por ter ganho a aposta contra o desespero. Diante dos jovens exaustos, ele forja o brilhante e irrefutável portal translúcido interdimensional. Do outro lado, a Terra. O cheiro da grama, as camas quentes, o fim definitivo da marcha implacável da tortura e do terror. A salvação garantida. Mas é no limiar dessa porta que o roteiro entrega o seu último e maior ensinamento existencialista. Os heróis observam o portal. Em seguida, observam as ruínas daquele reino. Uma dimensão ainda fraturada, cheia de ameaças menores, vilas oprimidas e pessoas sem capacidade de se defenderem sozinhas. Então o peso absurdo da evolução atinge os ombros daqueles adolescentes. Voltar para a Terra significaria recuperar a infância que lhes foi roubada de forma injusta. Ficar significa aceitar o fardo inclemente e doloroso de uma vida inteira de luta. Eles não são mais reféns desesperados, implorando por uma intervenção ex-máquina. O Mestre dos Magos lhes concede o verdadeiro livre-arbítrio, a liberdade existencial de ignorar a passagem brilhante. O público moderno, engolido pela ansiedade, pela necessidade de gratificação instantânea, sempre olhou para a história de Caverna do Dragão esperando que o encerramento fosse uma fuga. A tragédia presumida de não haver um final na TV foi curada apenas em 2020, quando artistas obstinados e impulsionados pela mesma resiliência passaram anos animando meticulosamente o roteiro esquecido para nos dar a conclusão visual que nos foi negada. Mas a mensagem por trás do roteiro nunca precisou da tela para ser real. A grande tragédia não foi o cancelamento do show, seria um fracasso completo se eles tivessem cruzado por aquela porta por mero desespero cego. Eles embarcaram no carrinho de um parque de diversões buscando adrenalina barata. Parados em frente à porta dourada da salvação, eles já não são adolescentes normais, são os arquitetos da ordem no meio do caos. São guardiões que entenderam, sob a dor e sob o fogo, que o poder verdadeiro não está em fugir da ameaça, mas em erguer o próprio escudo quando ninguém mais tem coragem de fazê-lo. Caverna do Dragão nunca contou a história de como escapar do inferno. A série documentou a morte do egoísmo humano. Ela é a crônica imortal de como a esperança deixa de ser a crença ingênua de que alguém mais forte virá para nos salvar e se transforma na dura e voluntária responsabilidade de se tornar a salvação de quem ficou para trás. O roteiro original escurece a tela antes que eles deem o primeiro passo. Mas nós não precisamos ver a cena para saber a resposta. Heróis que abdicam da salvação fácil para estilhaçar a maldição de um tirano não fogem pelo primeiro portal. O final aberto não é a ausência de conclusão. É a prova definitiva que o livre-arbítrio finalmente lhes pertencia. Eles escolheram a honra. E ao fazerem isso, eles se tornaram eternos. Então, se mais nerd, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Se quiser ajudar o canal aqui, o QR Code da Amazon grandão, você pode fazer qualquer compra lá. Tem link na descrição também. Se ajudar diretamente, você pode simplesmente usar aqui tudo que o YouTube tem para oferecer. Hypar, valeu demais, se tornar membro. Mas o seu engajamento natural, o seu like, o seu comentário já fazem uma diferença enorme e brutal. Espero você no próximo vídeo. Forte abraço. E muito obrigado aos membros do canal que permitem que este trabalho continue acontecendo. Aqui a jornada